Shalom, meus queridos irmãos e irmãs, mais um vídeo aí. Hoje é o 13º dia desses 40 dias que estamos trilhando rumo a Yom Kippur, né, nessa Teshuvá, sempre fortalecendo que Teshuvá são todos os dias da nossa vida, né? Nós estamos retornando para casa e isso se chama Teshuvá, né? Nós estamos fazendo esse caminho, né? Fazendo o retorno e voltando para casa. Eu quero deixar uma mensagem inicial aqui para vocês. Ali tem uma frase em inglês, eu traduzi para vocês, que diz assim: todos os dias você faz uma escolha. Lembra que eu falei em vídeos passados que um dia, né? Cada dia é uma oportunidade. É como se fosse um novo ciclo. Tanto é que o sono ele é comparado à morte. É como se nós morrêssemos, né? Cada encerramento de ciclo é como se nós morrêssemos e Deus, pela sua infinita misericórdia, ele vem e nos ressuscita, tá? Então, tanto é que nós conhecemos o versículo que diz que nós não somos consumidos pela misericórdia do Senhor, né? Então, a gente vê ali dois personagens e duas paisagens, né? Eles estão ali como se fosse num ônibus. Então, um olha pro lado ali das rochas, tudo escuro, o semblante dele tá abatido, né? Tá triste, enquanto o outro, né, tá feliz do outro lado, olhando, né, aquela paisagem linda. Esse que tá olhando para a rocha, ele poderia olhar para o seu lado esquerdo e contemplar aquela natureza maravilhosa? Sim. Então, Deus nos deu esse livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? É escolha. Nós não podemos ser seres bitolados, tá? Deus nos deu escolha e a vontade dele é que nós façamos escolhas boas, né? E pensamentos bons, um futuro bom, né? Então isso tudo conduz para um futuro bom. Só que esse futuro que você olha hoje, o futuro, o que é o futuro? É o amanhã, né? Só que o amanhã vai se tornar presente, né? Então, se nós formos analisar, nós vamos ter sempre um presente, tá? Algo que vai ser vivido. Nós não vivemos o futuro. Nós não podemos estar no passado. As doenças mentais hoje é porque as pessoas ou estão presas no passado, né? E isso leva à depressão, tá? Ou elas estão ansiosas pelo futuro, tá? Então gera muita ansiedade aí. E eu quero pegar outra figura aqui. Então eu selecionei essa figurinha aleatória. Aqui é um avião, tá? E desde o início do segundo dia, que eu fiz o vídeo a partir do segundo dia dessa contagem, eu falei que Teshuvá, eu não me lembro se foi o segundo ou o terceiro vídeo, mas enfim, Teshuvá sem Cristo não é Teshuvá, tá? E aqui, se a gente olhar para este homem aqui, o piloto desse avião, é Cristo. Ele é o piloto, é ele que tem que estar pilotando a nossa vida. E ao lado dele ali, a Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, tá? Então, são condutores essenciais nessa Teshuvá. Nós somos os tripulantes, tá? Nós somos os tripulantes. Porém, existe um terceiro, né? Que eu não achei nenhuma figurinha aí que pudesse ter um terceiro, mas o terceiro, né, componente essencial é a metanoia, tá? Metanoia é uma palavra grega que quer dizer mudança de mente. Mudança de mente, tá? Então, Cristo, né, como o piloto, o protagonista, imagina um avião sem o piloto, né? Existe o piloto e o copiloto, só que o piloto ele tá ali porque,
né? Ele é talvez mais capacitado, eu não sei, não entendo nada de aviação, tá? Mas o que eu quero dizer é que Cristo é o piloto das nossas vidas e dessa Techuvá. Ao lado nós temos a nossa auxiliadora, a nossa consoladora, o Espírito Santo, e o terceiro, que é a metanoia, tá? Para entrar no avião, você olha, dificilmente alguém vai te colocar força num avião ou num ônibus. Você vai lá, compra a sua passagem e entra, tá? Então é uma decisão. Vamos chamar esse aqui o avião da Techuvá, tá? Então você vai tomar uma decisão de entrar neste avião. E esse avião aqui vai nos levar, né, a um destino, que é justamente o destino que nos leva de volta para casa. Nós somos peregrinos nessa terra. Aqui não é o nosso lugar, tá? Aqui eu costumo chamar que é o nosso exílio, né? O exílio, né, sempre ele era dado como uma forma de punição, de castigo. Por quê? Por causa da rebelião do povo, por causa da desobediência, por não ouvir a voz do Senhor, a voz de Deus, tá? Então, existe, né, uma chave, né, um versículo chave que fala sobre metanoia. Principalmente, quem que falou sobre metanoia? Aliás, é o único que eu vejo falando de metanoia. Se alguém mais aí tiver algum outro, pode deixar aí nos comentários, tá? Mas, por exemplo, Romanos 12:2 que fala, né, sobre a metanoia. Depois nós vamos ter Efésios 4:23. Você pode anotar aí, eu não vou ler todos, tá? Para não ficar muito grande esse vídeo. Então, Efésios 4:23, Filipenses 2:5, Colossenses 3:10 e 2 Coríntios 5:17. Quem é que escreveu esses cinco, né? Porque aqui tem Romanos 2:12, né? Romanos 2:12. Quem que escreveu? Paulo, né? Que em hebraico é Shaul. Foi Paulo quem escreveu. E que interessante, né? Nós sabemos que Paulo, ele era um fariseu. Um fariseu. E nós sabemos que os fariseus eram religiosos da época totalmente bitolados, alienados, né? Eles tinham aquela questão, né? Tanto é que eles repetem muito: somos filhos de Abraão, somos filhos de Abraão. Então, pessoas duras, enrijecidas, sabe? Aquela pessoa que não se molda, que de dura cerviz mesmo, né? Orgulhosos, né? Pessoas muito orgulhosas. Então, Paulo era um fariseu. Um fariseu. E foi nele que foi trabalhado e ele foi eleito para falar sobre mudança de mente, porque foi o que ele viveu. Você nunca vai conseguir falar com propriedade algo que você não tenha vivido, né? Porque senão fica algo vazio, você não vai convencer as pessoas daquilo que você está falando, né? Então, Paulo, ele tem que ter propriedade, essa é a palavra, ele tem propriedade para falar de mudança de mente, porque ele viveu essa mudança de mente, de um fariseu orgulhoso, né, religioso, ele se tornou o maior apóstolo, né? Ali um homem temente a Deus, né? Um homem que falou todo o resto dos seus dias, ele falou sobre Cristo, né? Então, depois vocês leiam essas passagens, mas eu vou ler aqui Romanos 2:12, tá? Que vai dizer assim: só um minuto. Desculpa, eu falei 2:12, mas é 12:2, tá? Eu falo tanto e acabei esquecendo. Então, eu vou ler desde o 1, tá? Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. Isso irá agradá-lo, pois é a adoração do templo lógica de vocês.
Em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões deste mundo. Em vez disso, continuem, é um processo, né? Então não é algo que eu aprendo uma vez e eu paro. Não, é um processo. Então continuem se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Tá? Então essa versão aqui é da Bíblia Judaica Completa, tá? E agora eu quero ler com vocês, quero ler para vocês, né? Para vocês, um livro muito bom, eu indico, tá? Que é esse livro aqui, ó, Metanoia, tá? É desse J.B. Carvalho, tá? É muito bom esse livro. E eu vou ler alguns pequenos trechos aqui para vocês, tá? Eu vou explicar para vocês, aqui o livro, né, vai explicar o que é neuroplasticidade. Eu também quero que vocês entendam o que é neurogênese. E depois nós vamos falar a respeito, né, que ele fala aqui com muita propriedade, sobre reprogramando a sua mente, tá? Que é óbvio que eu vou ler muito poucos trechos, é um livro, né, que tem aí, deixa eu ver aqui quantas páginas ele tem 204 páginas, tá? Então ele é um livro bem grandinho. Então eu vou ler o que é neuroplasticidade. Crenças podem assumir uma existência física com uma mudança positiva ou negativa em nossas células, o que se chama neuroplasticidade. O cérebro é como um músculo que pode ser exercitado ou atrofiado. Pensar em algo bom ou mal reorganiza as redes neurais e cria novas conexões, mediante condicionamento, disciplina e novas posturas. Novas estradas neurológicas se abrem no cérebro. Deixa eu só dar uma pequena intromissão aqui. Por exemplo, o que acontece? Mais uma vez eu quero dizer que eu não estou aqui falando mal de igreja nenhuma. Eu falo daquilo que eu vivi, tá? Então, por exemplo, o que não está tendo entendimento hoje nas igrejas a respeito dessa metanoia? Você chega, né, vamos supor, a primeira vez ou a segunda vez numa igreja e eles pedem se você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Aí a pessoa vai lá, faz essa escolha, mas eles não explicam, né, que isso é um processo, que você precisa, né, não é algo mágico que acontece naquele momento. Eu aceito a Jesus e algo assim, ó, acontece na minha vida. Não, né? Isso é apenas o ligar o botão, tá? Então, o avião aqui, né? Você então deu autorização para o piloto, que é Cristo, assumir o controle da sua vida, tá? A Ruach HaKodesh, a Consoladora, para estar ali, né, auxiliando. Mas para entrar nesse avião, você compra a passagem, você arruma as suas malas, né? Então tem toda uma parte de você, da sua parte, né? Inclusive esse arrumar as malas, eu estava antes de levantar da minha cama e pensando, né, nessa techuvá. A gente no início é muito difícil se desapegar, muito difícil a gente se desapegar de muita coisa. E por exemplo, mulher tem mania, né, de muita mala, não pode faltar nada, né? O homem ele é mais simplista, né? Ele é mais é pouca coisa, né, de que precisa. Mas a mulher não. Então a gente tem que cuidar com a quantidade de bagagem, né? É óbvio que a gente começa com uma grande bagagem,
mas a gente não pode continuar levando esse monte de bagagem. Então, como é que a gente vai descartando? É como se o piloto lá, Cristo, ele dissesse: gente, o avião está muito pesado. Se vocês não descartarem esse excesso de bagagem, o avião vai cair, né? O avião não vai aguentar esse excesso de bagagem, né? Então, muitas pessoas se agarram naquela bagagem e dizem: não, tudo é importante aqui para mim, eu não vou descartar nada. E o que acontece? Se todos pensarem assim, o avião vai cair. Né? Então nós temos que nos desapegar de tudo aquilo que é pedra de tropeço na nossa techuvá, de tudo aquilo que nos impede de avançar rumo ao nosso destino, né? Então você vai ter que se desapegando, vai ter que abrir mão, né, de muita coisa nesse caminho da techuvá, ok? Então essa neuroplasticidade, né, é algo que tem que ser trabalhado na nossa mente. Então, o entendimento a respeito disso é essencial, tá? Para a gente entender que o cérebro não é algo rígido, que não é moldável. É isso que a gente compreendia, né? Não, o cérebro é algo rígido, não é moldável, mas a neurociência vem e diz o que a Bíblia já diz há muito tempo: renovem sua mente. Né? Se isso não fosse possível, não haveria versículos falando sobre isso, né? Então, nós temos que moldar a nossa mente. Então, eu vou continuar aqui. Sendo assim, neuroplasticidade é a capacidade de estabelecer novas conexões neurais. Eu tenho falado sobre isso, tá? Ou reorganizar as conexões existentes. As conexões neurais são como linhas de ônibus. Quando não há tráfego, são suspensas, pois não existem mais passageiros. E essas estradas são chamadas de sinapses. Elas são pontes feitas entre as células nervosas para a transmissão de informações por meio de sinais elétricos ou químicos. O que o autor aqui está querendo dizer? Vamos supor, aquela trilha neural, né? Aquele caminho, vamos supor que eu tinha no eu antigo, né? Antiga criatura. Vamos supor, um pensamento sempre de derrota, tá? Um pensamento que eu sou derrotada, que eu não tenho capacidade. Então, o que você vai começar a ressignificar isso, né? Você vai começar a moldar o seu cérebro, trazendo pela palavra de Deus, né, pensamentos contrários a isso. Não, Deus diz que eu sou mais que vencedora, que eu sou forte, eu não sou fraca. Né? Então você vai fazendo um novo caminho, e daí esse caminho que você não está mais trilhando, ele vai começar a se enfraquecer, tá? É isso que é neuroplasticidade, tá? Continuando. Elas são pontes, então essas sinapses são pontes feitas entre as células nervosas para a transmissão de informações por meio de sinais elétricos ou químicos. Quais desses caminhos ficam abertos e livres depende dos hábitos mentais que serão cultivados. Se tivermos pensamentos pesados, dolorosos o tempo todo, embrutecemos o raciocínio. Ódio, amargura, inveja e ciúmes envenenam as conexões e fecham as portas da inteligência. Portanto, é premente para todos nós escolher no que acreditar, pois estamos todos sendo transformados, remodelados por aquilo que aceitamos ser a verdade. O nível de sucesso e prosperidade de uma pessoa é determinado pelo que ela pensa. Ainda que estejam inconscientes disso, as pessoas têm uma mentalidade que dirige as suas ações. O piloto automático da sua vida são seus pensamentos. Olha bem isso. A propósito, para onde você está indo? Para seguir na direção certa é preciso ter os pensamentos corretos. E nós não temos, quando nós cremos, né, em Deus e aceitamos, né, e, na verdade é Ele, né, que nos recebe, Cristo, né,
de braços abertos e ele senta nessa cadeira de piloto. Não é mais piloto automático, ele está sentado nessa cadeira, tá? Então, para seguir na direção certa, é preciso ter os pensamentos corretos. Se quisermos mudar de vida, temos que mudar o que acreditamos. Aí daqui eu quero passar para explicar para vocês o que é neurogênese. Existe uma grande conspiração pelo nosso bem acontecendo em tempo real. Quando você se esforça conscientemente a fim de controlar seus pensamentos e sentimentos, você altera a programação química do seu cérebro. Mas se cultiva pensamentos tóxicos, eles desgastam a sua mente e estressam o seu corpo. A neurocientista Caroline Leaf afirma que a cada manhã, olha bem, que a cada manhã que você acorda, novas células bebês nascem com a predisposição de derrubar pensamentos tóxicos. São as misericórdias do Senhor que se renova a cada manhã. A neurociência fala em células bebê, mas é a misericórdia do Senhor. Óbvio que essas células bebês existem, tá? Então, é uma nova oportunidade de a gente, né, aquele novo ciclo se iniciando. Para ela, renovação dos seus pensamentos. Veja bem que é uma neurocientista, eu não sei se ela é uma pessoa crente, cristã, não sei, tá? Mas é uma neurocientista. Ela está dizendo a renovação dos seus pensamentos promove uma verdadeira cirurgia cerebral. Ela usa o princípio da neurogênese. O que é neurogênese, então? É gerar novas células cerebrais, os neurônios, tá? Em que novas células, ela usa o princípio da neurogênese, em que novas células nervosas estão nascendo diariamente em nosso benefício mental. Como diria o profeta, a cada manhã as suas misericórdias estão nascendo. Lamentações 3, 22, 23. Novas ideias surgem dentro de nós o tempo todo. Nós somos seres pensantes, né? Se soubermos aguardar no silêncio da comunhão, os escapes e livramentos sempre virão. A chave para cada problema está dentro de nós. Lamentações 3, 26. Leaf afirma que todos nós fomos programados com um viés naturalmente otimista e que nossos circuitos mentais ou nosso modo padrão mental foi projetado para fazer boas escolhas. Assim, a natureza das células nervosas é dinâmica, ela é renovável, é inteligente e conspira para o bem. Sobre isso, Eclesiastes concorda com ela. Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. O universo foi programado para conspirar pelo nosso bem. Qualquer coisa fora dessa ordem foi sabotada internamente e precisa ser reprogramada. Amém? Então, esses são pequenos trechos. Se vocês têm interesse, eu posso selecionar mais alguns trechos deste livro, tá? Mas o interessante é se vocês conseguirem adquirir esse livro, tá? É muito bom, é muito maravilhoso, tá? J.B. Carvalho, o escritor, ele é escritor de 16 livros e ele é teólogo, conferencista, professor universitário, compositor e jornalista. É pastor titular da Comunidade das Nações, onde exerce a função de bispo sobre os campi no Brasil e exterior. Bom, falei um pouco sobre o autor então. Então é um pouquinho mais então de informação nessa nossa caminhada e a gente vai construindo, eu espero de todo o meu coração, que vocês estejam captando essas informações. E não somente captando como mais uma informação na minha vida, mais um vídeo que eu assisti. Não, não é para isso. É para colocar em prática na sua vida, tá? Com um pouco de informação que você recebe aqui, mas é o suficiente, eu creio, para entender que a nossa mente precisa ser renovada. Né? Nós precisamos alcançar a mentalidade de Cristo. Imagina, eu gosto sempre de fazer essa relação.
de pensar que se Cristo estivesse no meu lugar, Ele estaria pensando o que eu penso? Será que aqueles pensamentos ruins, pensamentos que vêm me sabotar, pensamentos de derrota, pensamentos até de ódio, de raiva, de ira, será que Cristo estaria pensando isso? Isso é uma boa peneira, é uma ótima peneira para nós saber, né, como agir na nossa vida, como agir com nós mesmos e como agir com o próximo. Amém? Então, espero que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem, fiquem à vontade, comentem, participe conosco no canal, lá no Telegram, em tempos de angústia vamos falar de esperança, e também no grupo Libertos por Cristo. Fica o convite aí de todo o coração para se juntar a essa família, né? No grupo principalmente, porque é lá que a gente consegue interagir, tá? Nós somos libertos por Cristo. Amém? Shalom, shalom.